Fala pessoal, tô no ar mais um episódio do podcast Control Alt Law, melhor podcast de direito digital, segundo os hackers éticos que auxiliam em investigações. E falando em investigação, nós temos uma convidada extremamente especial hoje. Hoje nós vamos bater um papo com a Carla Albuquerque. Vou ler aqui rapidinho o currículo dela. Carla Albuquerque, ela é jornalista investigativa brasileira, ela é especialista em crimes informáticos e segurança digital. Tem graduação em comunicação social pela ECA USP e pós-graduação em Business of Television pela Universidade de Nova York. Ela já trabalhou em grandes conglomerados de mídia, como a Viacom, a Warner, a TV Globo. E há 17 anos, hein, gente? Há 17 anos, ela se dedica ao jornalismo investigativo, sendo criadora de programas icônicos como Investigação Criminal e Operação Policial. Gente, a gente está diante aqui literalmente de uma referência Um ícone. na investigação de crimes envolvendo jovens no ambiente digital. Então, Carla, seja muitíssimo bem-vinda. Sou eu que agradeço estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui, né, com as cabeças pensantes aqui do direito digital. Vocês são muito importantes. A gente precisa valorizar muito o trabalho de vocês. E eu acho que a gente só vence, né, a questão de crimes quando nós nos unimos, né? Quando as nossas forças estão juntas. Então, eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte aqui também do podcast de vocês e de ter vocês conosco também. E é isso aí, mais uma vez aqui conosco, pessoal, né? Professora Luísa Fatim, Antony Gama, direto lá de Ribeirão Preto, eu, Rafael Chaia. Hoje a Raíssa e o Bino não estão presentes, estão com compromissos, mas estarão conosco em breve novamente. E como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Tô ótima, tô muito orgulhosa de cada vez termos mais e mais convidados tão importantes para a sociedade, como a Carla Albuquerque, como pessoas que nós recebemos antes aqui. E eu sinto que nós temos cumprido o nosso papel social aqui, tanto enquanto juristas, quanto, de certa forma, influenciadores, né? Pelo menos do meio jurídico. E da tecnologia também. Então, eu acho que o que a gente puder fazer para tornar o mundo um pouquinho melhor, ou então para levar um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas através da internet, que é uma ferramenta que pode ser fantástica, melhor ainda, né? Então, estou muito feliz, muito grata pela presença da Carla. Show de bola. Um mundo que nós sempre citamos aqui, até no podcast, a necessidade do letramento digital, é o que eu sempre falo, que a internet não é uma terra sem lei, a internet é onde nós realizamos todo tipo de interação humana hoje. Então, é importantíssimo para termos esse cenário, você que está ouvindo, entender melhor, conhecer mais, porque temos que sim derrubar essa barreira de eu não sei o que um advogado sabe, o direito digital está muito longe para mim, eu não tenho ideia do que estão falando. Então, Carla, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Só pelo que nós conversamos no bastidores, já imagino a grandeza que será esse episódio hoje. E é isso aí, pessoal. E já segue a gente nas nossas redes sociais, @control_alt_law, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok. E para comemorar essa semana, né, a suspensão do Rumble, a gente também vai lançar logo logo o nosso canal lá na plataforma com todos os episódios desde a segunda temporada, para quem quiser assistir lá também. Segue também nosso perfil no Instagram, @rafaelchaia.dv, @lufatim, @antony.dv, @oluisbino, @raissavpavon. E o perfil da nossa convidada. Carla, você tem Instagram? Carla Buck, né, Carla? Isso, tem o Carla Buck, que é Carla, né, BUQ, e tem o Investigação Criminal Oficial em todas as redes também. As pessoas encontram a gente em todos os lugares aí. Eu maratonei ontem no YouTube, inclusive, viu? E eu acho legal porque essa Investigação Criminal é um programa que nas minhas aulas de Direito Penal eu recomendo para os alunos assistirem. Olha aí, cara. Há muito tempo, acho que há uns bons 2 anos eu já recomendo para eles as temporadas. Nossa, eu quase sonhei com o Francisco Chagas, com o Chagas ontem. Gente. Mas vocês sabem, um outro programa muito bom que a gente produz também, ele tá na Prime Video, também tem alguns episódios no YouTube, que é o Hackers. Isso é uma paixão minha, eu sempre gostei muito de tecnologia também,
e a gente tinha que desmistificar essa palavra, né? Porque as pessoas ouviam a palavra hacker e falavam, nossa, é uma pessoa do mal, é alguém que vai, né, destruir a minha vida. E não é isso, né? Você vai encontrar, são profissionais da área de tecnologia, e como em qualquer área nós vamos encontrar boas pessoas e más pessoas, né? Então, quando a gente fala do próprio investigação criminal, logo no começo das primeiras temporadas, eu nunca vou me esquecer, a gente estava desenhando ali, de 10 episódios, 7 envolviam médicos criminosos. Ou seja, você vai encontrar bons médicos, maus médicos, você vai encontrar bons profissionais da área de tecnologia, maus profissionais da área de tecnologia, como bons jornalistas e maus jornalistas também. E aí a gente lança esse programa, já tem 3 temporadas, e é bem interessante porque as pessoas vão explicando o que é tecnologia, tantas palavras, né, que no começo todo mundo ficava, o que é um blockchain, o que é uma mineração, enfim, tantas coisas que vão fazer parte do nosso dia a dia hoje, né, porque quando a gente fala de tecnologia, é como falar de medicina, você tem muitas especialidades, então a gente também tem que desmistificar, né, porque uma pessoa não faz tudo, ela pode ser muito boa na prevenção, né? Então lá ela vai ser boa na área de segurança, outra vai ser boa para encontrar falhas de tecnologia, outra vai trabalhar na área financeira com criptoativos, enfim, e por aí vai, são muitas áreas da tecnologia e o programa está lá, então vale a pena também para quem quer conhecer mais sobre o universo tecnológico, a gente vai trazer aí mais temporadas, sempre temos muitas pessoas da área do direito também para pensar, né, essa questão da tecnologia, né, de como é que está sendo feito, né, toda a nossa legislação em relação a isso. E É bem Bunda, interessante. Isso aí precisa, viu? E pontos de vistas de áreas diferentes também, né? Porque eu gosto muito quando vocês escutam psicólogos no investigação criminal. Eu acho fabuloso quando os psicólogos vêm dar a opinião técnico-científica sobre o comportamento, por exemplo, dos psicopatas, né? E aí você falando dos hackers, porque para nós do direito digital, a gente consegue discernir, né? O hacker do cracker, o cara que assim, pode ser simplesmente um hacker ético, pode ser alguém só com conhecimento de tecnologia, alguém que usa esse conhecimento de tecnologia para fazer o mal. Fora que tem as classificações, white hat, black hat, Exato. red hat, então assim, tem toda a divisão Então ali. é super importante o trabalho da Carla para que se democratize esse conhecimento, né? As pessoas precisam saber que existem hackers do bem, que inclusive auxiliam em muito o trabalho não só da polícia, mas dos investigadores, inclusive juristas, né? E você mencionou há pouco num programa que eu acompanhei na Jovem Pan, Carla, que você tem muito auxílio desses ethical hackers, né? Dos hackers do bem no seu trabalho. Como é que você se beneficia do trabalho deles? Claro, são pessoas que estão no anonimato e assim devem permanecer, inclusive por questões de segurança, né? Mas como eles têm te ajudado? O que acontece, né? Os hackers éticos, eles se tornaram muito importantes pelo seguinte, as plataformas, elas não colaboram com o trabalho policial, infelizmente, no Brasil e fora do Brasil também. Vocês acompanharam o que aconteceu na Europa, né? Foi uma guerra lá, né? Uma derrubada de braço, e a Europa hoje, então, tem ali leis, né? Regulamentos para que essas plataformas elas protejam, né, os seus usuários e a sociedade. Isso a gente ainda não tem no Brasil. A gente tem aí vamos dizer, uma vala negra, que elas acabam se beneficiando ali do Marco Civil da internet, aonde elas não precisam se responsabilizar por absolutamente nada. Mas o que acontece? Os crimes acontecem dentro das plataformas. Estão ali dentro. E se nós não tivermos a colaboração deles, e quando eu digo nós, toda a sociedade, inclusive a autoridade policial, que tem a competência de investigar estes crimes, né, no lado do Estado, porque qualquer pessoa pode investigar, né, vamos deixar isso muito claro, mas quem investiga o crime pela visão do Estado, pelo braço do Estado, é a nossa autoridade policial. Eles não ajudam a autoridade policial. Eu tenho um dia a dia muito grande, né, com as polícias civis de São Paulo, e as respostas que a gente tem são sempre muito tristes, porque
não retornam, não tem nenhuma preocupação. As plataformas em relação às autoridades investigativas, né? Exatamente. Eles têm a desfaçatez de dizer que não encontraram crimes. Quando você vê um planejamento de um ataque a uma escola, quando você vê uma pessoa se mutilando, tentando se suicidar, né, sendo induzida ao suicídio, né, porque a indução do suicídio é que está ali, é o crime, ela diz que não tem nenhum crime. A gente acabou de ver agora, quinta-feira passada, um adolescente ateando fogo num morador de rua. Aquilo tudo foi planejado, mentorado dentro de um servidor do Discord e foi transmitido por esse servidor do Discord. Olha o tamanho do problema. E o que a plataforma fez? Absolutamente nada. E eles usam, né, de um argumento que é muito ruim, porque como a nossa população, infelizmente, tem muito pouco conhecimento técnico, o que eles dizem? Nós não temos como entrar nesse servidor, porque esse servidor ele é privado, ou seja, ninguém entra se não for convidado. Isto não é verdade em se tratando de você ser o dono do código-fonte. Quem é dono do código-fonte, né, e eu já conversei com várias pessoas da área de tecnologia, eles entram em qualquer lugar, não existe porta fechada. Eles têm todas as chaves para abrirem aquelas fechaduras. Ou seja, eles poderiam usar inteligência artificial, que está bastante disponível hoje, para ajudar e auxiliar as autoridades policiais. Você coloca lá a inteligência, encontrou algo que é muito preocupante, você joga para a mão de um humano, aquele humano vai falar, gente, nós estamos aqui nos deparando com um crime gravíssimo, precisamos avisar a autoridade policial daquele determinado país, porque essas plataformas, na grande maioria das vezes, estão sediadas nos Estados Unidos, com raras as exceções que estão em outros países, mas nada fazem, porque precisa de investimento em segurança, não querem respeitar as leis do nosso país, porque assim, são muitas leis desrespeitadas, né? A gente fala aqui do nosso Código Penal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso, da Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, é um desrespeito completo. Como existe uma grande confusão, aonde que eu vou me ancorar? A gente está falando de Big Techs, eles se ancoram lá no Marco Civil da Internet e a população que se dane. Isso é muito grave. Então, o que esses hackers éticos começaram a fazer? E eu acho que, assim, eu toda vez vou agradecer muito a esse grupo de pessoas. É um grupo de pessoas que são rapazes, é um grupo hoje bastante grande, tá? E o que eles fizeram? Eles falaram, tudo bem, as plataformas não vão ajudar, mas nós vamos, porque isso está errado. Então, são pessoas que ficam diuturnamente fazendo um acompanhamento, uma vigilância dentro dessas plataformas, dessas panelas, para procurar esses crimes e ajudar as autoridades policiais, principalmente as polícias civis, né, dos estados, da nossa federação, a encontrar esses agressores, a pararem esses ataques que são muito graves, porque dentro da curva da maturidade criminal, você muito bem disse aí, que gosta dos psicólogos forenses, eles nos ensinam. Eles começam com aquela coisa, né, aquela que parece boba para muita gente, né, que é uma homofobia, uma misoginia. Não, mas isso não é nada. Mas isso é só o começo. E isso vai ganhando uma escala, porque ele quer mais violência, E esses vai escalonando, né? Não tem, tem uma limitação, aí começa com uma coisinha pequenininha e, de repente, já vai incitando mutilação, né? Então, Nós temos animais, assim, Luiz, eu nunca vi tanto animal morto. Mas animal morto de forma cruel. Com cabeças cortadas, perfurados, sabe, com patas arrancadas. É tristíssimo, tantas meninas mutiladas, tanto estupro virtual, é de perder fé na humanidade. E o que eles querem, né? Porque é uma questão que isso dá dopamina no cérebro desses agressores. Eles querem consumir mais e mais e mais. E não é qualquer violência, entendam isso, é violência em tempo real, não é violência de filme, de game, é violência
que eles querem ver ali acontecendo naquele momento. Eles querem ver um morador de rua sendo atacado, né, morrendo, sendo esfaqueado, sendo queimado. Eles urinam em cima de moradores de rua, de um completo desrespeito. E aonde eles querem chegar? Aqui, né? Para eles, o ato final é um ataque à escola, porque aí é para deixar, né, aquela assinatura do terror. São pessoas que têm muitos problemas cognitivos, são pessoas com muitos problemas ali, né, quando você vai entender a questão familiar desses adolescentes também é muito complicada. São pais que precisam de muita ajuda também. Assim, é uma sociedade que está vivendo um problema seríssimo de saúde mental. Porque quando a gente... Ó, meu cachorro está aqui. Quando a gente pensa no problema, o problema é, assim, a gente olha... Várias camadas, né? E ele virou um problema de segurança pública. Mas, gente, ele começou ali na área de saúde pública, que é completamente negligenciada. O que as pessoas estão fazendo? O que o nosso governo, o Estado está fazendo para ajudar esses jovens que foram jogados dentro desse universo digital, sem o menor acompanhamento? Esses jovens estão doentes e não tem sequer qualquer ajuda. Então, aí nós nos esbarramos com a área do direito, né, que é a área de vocês, que também muitas vezes se encontra ali de mãos atadas, porque o problema é gravíssimo, é muito grave. O que fazer? Então, a gente hoje, a gente está estancando, enxugando um pouco de gelo. Por que eu digo isso? Porque ninguém parou ainda para pensar em como é que nós vamos fazer para, de fato, atacar o problema. A polícia está fazendo um excelente trabalho, eu preciso dizer isso aqui. A Polícia Civil dos Estados, assim, a Polícia Civil de São Paulo, então, está fazendo um trabalho combinado com vários estados da nossa federação, na troca de informação. Isso é muito bacana. Algumas plataformas têm ajudado, e eu preciso aqui, né, fazer um parênteses. O TikTok tem ajudado. Olha só. Para vocês terem uma ideia, no começo do ano, nós conseguimos parar ali 17 suicídios. Mas foi porque o TikTok ajudou. Ele identificou o problema, avisou imediatamente, né, a autoridade policial. Aí trabalhamos ali todos de forma conjuntamente, preventiva. Exatamente, descobrir quem era aquele determinado perfil, e essas pessoas conseguiram, né, sair vamos dizer, né, daquele momento que iam cometer uma atrocidade contra a própria vida. Mas foi o TikTok. Veja como eles têm capacidade, condição de usar a inteligência artificial para descobrir esse determinado problema. O que está acontecendo hoje é que as outras, e o seu Discord, então, essa daí, ele, para mim, essa plataforma tinha que ser banida do Brasil, porque eles nada fazem. Esse servidor que teve o ataque do morador de rua agora, quinta-feira, no Rio de Janeiro, ontem nós tivemos uma menina que atacou o pai e o padrasto a facadas, também transmitido no mesmo servidor, ou seja, eles derrubam, eles voltam no servidor. Assim, não existe nenhum tipo de monitoração. E assim, são jovens em completo descontrole, pais não sabem o que fazer, não sabem como combater. Essa menina era tão violenta que quando ela soube que ela seria internada, né, e ela ficaria sem o aparelho celular dela, ela começou a agredir a própria autoridade policial e começou a se jogar contra os móveis da delegacia de polícia. Ou seja, é uma pessoa que está em completo desespero, veja só, porque estaria sendo banida do universo digital. Nossa, o discurso da Carla levanta várias questões que a gente precisa apontar aqui, principalmente porque a gente sabe que muitos pais vão ouvir esse episódio. Tudo isso que a Carla está falando não está na Deep Web, gente, está na superfície. Então,
Então, Discord ou salas de bate-papo, chats, etc. Então, muitas vezes o seu filho está ali jogando videogame e você acha que ele está simplesmente jogando videogame e, na verdade, ele está sendo exposto a todo esse ecossistema de forma totalmente vulnerável. E outra coisa que precisa ser dita também é que, quando a gente está falando aqui de responsabilidade das plataformas, não é aquela discussão que a gente tem sobre aplica ou não aplica o Marco Civil da Internet, sobre regulação de moderação de conteúdo, etc. Gente, a gente está falando de crimes sérios, algo que as plataformas sempre tiveram que atuar, algo que, independente da discussão atual da regulação das redes sociais, sempre vai ter que acontecer e ninguém discorda dessa parte. Quando a gente fala de terrorismo, de pedofilia, de aliciamento, esse tipo de crime, que existe uma necessidade imperiosa de atuação das plataformas. Isso independente de moderação de conteúdo, de liberdade de expressão e etc. Tá? São coisas diferentes. Ninguém discorda disso, né? Porque a discordância da questão da regulação das redes sociais é quando a gente fala de expressão e... Tem alguns sintomas que eu identifico aí. E um vai, inclusive, ao encontro de algo que a gente sempre falou aqui em outros episódios, que é exatamente a importância do papel dos pais. Os pais, eles não podem sonegar a responsabilidade de saber o que os filhos fazem na internet. Isso é um fato. Nós vimos aí a evolução da babá eletrônica, né? Antigamente era televisão. A gente ficava exposto a filme do Rambo, filme do Robocop. Agora é a internet, agora são os jogos online. A gente tem visto, por exemplo, polêmicas relacionadas com o jogo Roblox, que é um proto-metaverso no qual os próprios jogadores podem desenvolver seus próprios jogos. E tem jogos interessantes ali, jogos de pega-pega, tem jogos de construção tipo Minecraft, mas tem jogos ali de terror, tem jogos ali com violência explícita, tem jogos ali inclusive com simulação de atos sexuais. E aí, as próprias autoridades falaram, olha, se você tem filhos que jogam Roblox, vocês têm que ver quais jogos dentro do Roblox o seu filho está jogando. Porque apesar de ser uma plataforma com aparência infantil, tem muita coisa ali dentro que, extrapola, obviamente, a classificação indicativa. Daí a importância dessa nossa discussão, porque tem muitos pais que, às vezes, não têm uma rede de apoio, às vezes são só ingênuos, não sabem o que está acontecendo no mundo da internet. Tem uma gama de fatores que não adianta porque a gente não vai conseguir esgotar, né? Mas a importância dessa nossa discussão para que os pais saibam que existe risco, inclusive no universo dos jogos que seriam supostamente infantis. Sim. Né, Carla? Porque a gente tem vítimas aí do que você está dizendo que são menores de 10 anos, gente. Você lembra aquela... Sim. Você lembra... Essas vítimas, elas são, inclusive, atraídas, os agressores vão buscar essas vítimas em servidores de joguinhos muito bobinhos, como Roblox, Minecraft. Então, assim, elas são facilmente cooptadas, né? Então, assim, são as vítimas perfeitas quando a gente está falando desse recorte desses crimes digitais aqui. Tem uma outra questão que eu acho que é muito importante a gente tratar aqui, porque quando a gente fala de pais, e eu converso com muitos pais, né? A gente tem dado palestra em várias escolas, para vários grupos de pais também, para tentar explicar e alertar. Quando a gente fala de pais que têm uma educação formal, né? Então tá tudo certo. Ele pode não ter o letramento digital necessário, mas ele entende o que nós estamos falando. A questão é que nós temos ainda um recorte muito grande dentro do nosso país, do Brasil, da nossa sociedade, de pais que, infelizmente, são analfabetos. Então, quando você vai falar de Discord, ele não sabe nem ler e escrever. Então, como é que este pai vai conseguir ter alguma essa ação em cima daquele filho? É muito difícil. A gente está falando ali, eu outro dia fui dar palestra numa escola aqui na periferia de São Paulo. E tinha nessa palestra mais de 100 pessoas. E eu pergunto, né, para as pessoas, quem conheciam, para aquelas pessoas, qual daquelas pessoas conheciam essas plataformas, como Discord, um silêncio, assim, assustador. Aí levanta uma criança que tinha 7 anos só. Ela falou, eu conheço.
Os pais não sabem, quem sabia era a criança. Ou seja, mas aí você vai conversar depois, aqueles pais vêm te puxar num cantinho, né? E eles vão te dizer, eu não sei ler e não sei escrever. Como que eu ajudo meu filho? É de cortar o coração. Porque assim, eu estou te contando de um pequeno problema, mas esse problema vai se multiplicar. Ou seja, se nós não tivermos de fato a ajuda do Estado, se nós não tivermos de fato a ajuda dessas plataformas, eu não sei o que vai acontecer, porque o cenário é muito aterrorizador. Quando aconteceu a Operação Nix, que eu acho que é aquela que vocês viram, que eu estive no Pânico, inclusive falando, o rapaz que cometia os horrores, né, absurdos, que usava um tal de Nick Nemesis, ele usava a conta do pai, inclusive para pedir, né, que ele fazia extorsão em cima das vítimas, né, e vendia muita pornografia infantil, ele vendia painéis com logins e senhas do governo, de tudo que vocês podem imaginar, ele conseguia vender, eles têm muita habilidade, e ele usava o quê? A conta do pai. A polícia, quando se deparou, né, e o que acontece? O pai acabou caindo, né, na operação, porque era o CPF do pai, era o pai que estava recebendo o dinheiro. O pai, analfabeto. Olha o tamanho do problema. O problema é gigantesco e precisa de muita ação. Então, quando a gente vai falar, mas os pais, eles querem ajudar, eles não sabem nem como, eles não têm ferramentas. E quando a gente vai pegar essa classe de pessoas que está em extrema vulnerabilidade financeira, são pessoas que trabalham longas horas, que vão fazer ali, né, pelo menos 2 horas, né, de trajeto para ir para o seu trabalho, depois mais 2 horas para voltar para a sua casa, tem que limpar a sua casa, fazer a comida, o dinheiro nunca dá. Então, assim, mas do lado, ela tem lá um filho, uma filha com muita habilidade em tecnologia. E ele só precisa de um meio para aplicar golpes, e depois que ele entra dentro daquilo, até porque ele vai se sentir pertencente, né? Aquela questão do pertencimento, ele vai se sentir importante, né? Ele está fazendo algo que o próprio grupo vai dizer, nossa, mas você é muito bom, você é incrível. Algo que ele nunca foi enxergado também, ele nunca foi visto, ele é invisibilizado. Então, mesmo o agressor, ele se torna um alvo muito fácil, né, para os mentores intelectuais aqui. Então, É porque, para explicar para as pessoas, existe uma rede, né, Carla? Tem os mentores, aqueles que ficam... E os que ficam cooptando potenciais agressores. E aí as vítimas, as mais ingênuas, as mais suscetíveis ali embaixo. E esses potenciais agressores, muitas vezes, eles têm pretensões de serem reconhecidos. E aí eles acabam encontrando reverberação num meio ali em que os mentores se aproveitam, às vezes, de uma insegurança ou de um desejo de protagonismo, para que eles, então, possam passar a serem agressores, claro que mentorados pelos mais cruéis, digamos assim, né? E eles começam a ter reconhecimento pelo mero pertencimento a um grupo, que, na verdade, é um grupo que está reconhecendo o potencial dele, mas só para usá-lo para a prática de crimes, né? Então, exatamente isso. Eles são usados para a prática de crimes. A gente já viu, né, isso em várias trocas de conversas entre esses mentores, os masters, os grandes cabeças do mal, que eles dizem que eles não sujam as mãos. Eles vão procurar pessoas para fazerem isso para eles. Ou seja, olha que perversidade. E sabe o que é triste? Nós encontramos várias vítimas que sofreram durante muito, muito, muito tempo, que se tornam agressoras. Elas vão se dessensibilizando. E aí o que acontece? Elas vão sair da posição de vítima e vão se tornar agressoras. Então, assim, sabe quando a gente precisa muito de vocês? Do direito, da filosofia, da área da psiquiatria, da área da psicologia, para pensar esse momento todo que estamos vivendo. Porque eles entendem, por um lado, que se eles saírem na rua e atirarem em alguém, aquilo é crime. Eles têm
essa compreensão. Mas eles acham que se eles fizerem isso através do universo virtual, isso não é um crime. Aí eu te digo, onde é que a gente está com um problema de comunicação para explicar para esses jovens que é crime e é um crime tão grave quanto? Durante muito tempo, acho que isso agora já está bastante esclarecido, porque foi muito debatido a questão do estupro virtual. Não, mas ela está fazendo aquilo porque ela quer. Quando você olha o que eles fazem, né, porque aquelas vítimas ficam completamente tomadas, né, pelo controle psicológico, né, e a psicologia explica isso muito bem, elas estão dominadas, elas estão com medo, elas estão apavoradas, elas estão completamente subjugadas, elas vão fazer qualquer coisa. E aí, não, mas ela faz porque ela quer. Não, ela não faz porque ela quer. Ela é vítima, e a gente precisa deixar isso muito claro. E isso também é um crime. Ah, não, mas eu não encostei nela. Você não precisa encostar nela para se tornar um criminoso. Então, olha a importância do direito, da gente levar isso, inclusive, como você muito bem, nós estávamos conversando, isso para as escolas. Mostrar o que é certo e o que é errado. Eu uso muito uma analogia que veio até de uma pessoa da área de tecnologia, num dos programas que ele fez conosco, o Hackers. Ele chegou um dia para mim e ele falou o seguinte: Carla, você deixa a porta da sua casa aberta? Eu falei, óbvio que não. Muito bem. Então, por que as pessoas deixam suas redes sociais abertas? Lá tem tudo, tem todas as informações da sua vida. As informações da sua casa, dos seus hábitos de consumo, tem aonde você vai, se você está viajando, quem são seus parentes, aquilo que você, né, gosta de fazer. Uma coisa é você deixar ali a sua rede profissional porque ela é pública, mas a sua rede pessoal, de forma aberta, escancarada, com quem você namora, onde seu filho estuda. Aí ele me fez uma outra pergunta. Você anda numa viela perigosa, no meio de uma cracolândia? Eu falei, óbvio que não. Então, por que as pessoas entram em sites perigosos sem checar? É a mesma coisa, os perigos estão em todos os lugares. O perigo está no mundo real e está muito mais forte no mundo virtual. É que as pessoas não entendem, elas não foram educadas para... não, elas acham, não, mas é só uma simples foto. Aquela foto fala tudo sobre a sua família. A quantidade de pornografia infantil que hoje é produzida através de inteligência artificial, porque os pais colocam fotos dos seus filhos de forma ingênua, porque, mas eu quero poder dividir com os meus amigos. Então, cria uma rede super fechada, onde você sabe exatamente quem são aquelas pessoas e só divida com aquelas pessoas. Não divida com pessoas que você não conhece, que você não sabe quem é. Eu concordo com o que eles me explicaram. É simples, é aqui, ó. É que nem a questão do carro. Quando nós tivemos aquela, né, na Revolução, que nós, né, tivemos o carro para dirigir, o que aconteceu? As pessoas dirigiam e não tinha lei, não tinha nada, saiu atropelando, matando pessoas. O que a gente precisou? De uma educação do trânsito, colocando regras muito específicas e claras, que hoje, se você ultrapassar determinada velocidade, você vai ser multado. Se você fizer isso, você matar uma pessoa, você vai ser preso. Entende? Nós precisamos criar regras. E, infelizmente, não adianta dizer, olha, joga aí e vamos ver o que vai dar. Sabe o que vai dar? Caos. Um problema sério. O caos. A gente vive com essas plataformas. Tem uma outra coisa que sempre fica na minha cabeça, né? É um coliseu. Quando a gente pensa num servidor do Discord, para as pessoas entenderem, como se você estivesse num coliseu. Você joga ali as vítimas, as feras, as bestas, e tem toda uma plateia se regozijando, rindo, sabe? Consumindo o horror e o terror, e ela quer mais, e ela quer mais. É isso que a gente vive hoje. Carla, é muito interessante todo esse arcabouço informacional que você nos trouxe, mas quem está nos ouvindo acredito que tem até a mesma dúvida que eu. Nós estamos aqui em 2025, conhecemos hoje a internet de 2025, mas nos conte um pouco do seu começo, o começo da investigação, como que aconteceu, sobre o caso, e se nessa jornada qual caso mais te marcou, porque é uma curiosidade imensa que nos vem, né? Então, eu trabalho nessa área de jornalismo investigativo há muito tempo,
né? Eu estou na área do audiovisual há 35 anos. Enfim, apesar de ter começado vamos dizer, a minha formação de jornalismo, eu só vou abraçar o jornalismo mais lá na frente, né? Eu vou trabalhar em todas as áreas do audiovisual, na programação, na produção, trabalho muitos anos fora do Brasil, inclusive. E aí, quando eu decido voltar para o Brasil, que eu vou trabalhar de forma independente, porque eu acredito no jornalismo independente, porque a gente não está amarrado ali a nenhum interesse. Não, eu não posso falar de determinada empresa porque ela é minha patrocinadora. Não, se aquela determinada empresa está lesionando pessoas, a gente vai ter que trazer isso à tona, né? Independente do patrocínio que ela esteja dando. Mas a gente sabe como é que funciona algumas coisas em relação ao jornalismo tradicional. Eu não estou aqui para dizer que está certo ou está errado, eu estou dizendo aonde eu quero estar de forma independente. E quando eu começo a querer trabalhar essa questão dos programas policiais para que as pessoas pudessem entender o verdadeiro trabalho da polícia, porque existia uma desinformação muito grande sobre o que era o trabalho policial e o que era o trabalho da justiça, né? Então as pessoas achavam, a polícia prende e depois solta. Para começo de conversa, quem prende não é a polícia, né? É a justiça que determina, né? Através de um mandado de prisão, a não ser que a polícia pegue aquela pessoa ali em flagrante, mas a polícia não faz absolutamente nada sem o aval do nosso judiciário. Então a gente precisava explicar tudo isso. A polícia, ela é uma ferramenta para, né, proteção da nossa sociedade, ela é extremamente importante. A polícia vai investigar, ela vai tentar, né, elucidar os crimes, né, enfim, trazer as respostas que a sociedade procura. E, através de tudo isso, vai nascer, né, nasceram vários programas, a gente tem Operação Policial, tem Anatomia do Crime, Divisão de Homicídios, tudo que você pode imaginar, tudo que as pessoas, de alguma forma, assistem nos streamings, inclusive, TV a cabo, tem direta ou indiretamente a nossa ajuda ali, porque a gente também ajuda em muitas outras obras que não são nossas, através de material de pesquisa, porque eu acredito que hoje nós somos a produtora que tem o maior banco de dados de informação sobre esses assuntos. Em 2023, né, independente do trabalho que a gente faz, né, com os streamings, né, a gente tem programas em vários streamings e em várias TVs, a gente tem um canal muito forte hoje dentro do YouTube. Esse canal é muito importante porque é um canal que ele cria um elo de comunicação entre nós e a sociedade. Ou seja, a gente consegue ouvir as dores das pessoas. Vai chegar um determinado dia, em março de 2023, aonde um tweet, né, um post na rede X, vai trazer um vídeo, e esse vídeo tinha um blur, e era assim, um vídeo horrível, né, de uma menina sofrendo um estupro virtual, e a pessoa que postou este vídeo, ela vai marcar Polícia Federal, Polícia Civil, ela vai marcar vários jornalistas, ela marca todo mundo, inclusive Jesus Cristo, tipo, pedindo ajuda, pedindo socorro e dizendo que não aguentava mais, que já era muito tempo, que o Discord tinha virado um lugar muito hostil, onde adolescentes estavam em profundo sofrimento. Eu era uma dessas jornalistas marcadas, a minha equipe pega esse post, checa o post, me chama, e fala, Carla, tem uma coisa aqui muito séria. Eu, quando assisti, gente, eu assisti com blur pela primeira vez, aquilo me chocou muito. Eu achei até que não fosse verdade, que aquilo fosse uma montagem. Aí a equipe falou, não, Carla, isso não é uma montagem, isso aqui é um post real, né? A gente tem ferramentas para checagem, né, inclusive. E aquilo, eu falei, gente, então a gente tem um problema muito sério. Porque era uma menina que estava passando por uma sessão de tortura, a gente via que ela era uma adolescente muito jovem, tinham vários perfis masculinos aqui embaixo, que davam ordens, riam, debochavam dela, falavam coisas absurdas. Era uma reunião online gravada, onde os agressores estavam todos ali conectados e como se fossem convidados de uma reunião e ela recebendo ordens. Ela nua, chorando em cima de uma cama. Mas chorava assim, compulsivamente, em completo desespero. E ele dava ordens para ela
e ela pedia, ela implorava para que ele parasse, e ele disse que imagina que ela se prostrasse, que chamasse ele de Deus. Eu nem vou falar as palavras que ele chamava essa menina, que era de um completo desrespeito. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. Essa menina, ela vai fazer uma bobagem, porque ela estava num ponto, se ele falou, olha, pega uma faca e se mata, ela faria isso. Ela estava tão dominada mentalmente que ela estava em completa vulnerabilidade. Eu tenho um grupo muito grande, porque a gente trabalha todo o tempo, né, fazendo cobertura, investigando também, ajudando em outros casos de policiais. A gente tem um grupo gigante de advogados, tem um grupo gigante de policiais. Eu escolhi alguns daqueles policiais, né, e falei, olha, eu recebi esse material está no Twitter. Quando um dos delegados viu aquilo, e era o diretor do DEIC aqui de São Paulo, ele falou, Carla, a gente precisa saber quem é essa menina. Eu falei, eu não sei quem é essa menina, eu não sei quem são esses agressores. E ele me pediu a gentileza que eu levasse esse material até a delegacia para que investigações começassem. Porque qual é o maior problema do nosso país? A gente sentia o sotaque dela do Sul, mas ela poderia estar morando em qualquer estado da nossa federação. Então, não dava para cravar que era uma vítima, né, da região sul do nosso país. Eu levo esse material, faço o primeiro boletim de ocorrência em nome da coletividade, porque nós não sabemos quem era agressor e tampouco quem era vítima. E aí a gente vai começar ali um trabalho muito grande. Colocamos várias pessoas que trabalham conosco aí, né, profissionais da nossa área aqui do jornalismo, infiltrados nesses servidores, que eles chamam de panela. Mas é lógico que é que nem eu tentar me infiltrar numa reunião de vocês. Nitidamente vocês podem me tratar bem e tudo, mas vocês sabem que eu não faço parte. Então a gente conseguia estar muito mais numa situação de observação do que de fato de trazer algo que pudesse ajudar. Mas a gente conseguiu entender a dinâmica de como eles faziam algumas coisas. Então esse foi o primeiro momento. A gente começou a usar, porque outra coisa que os pais, né, e adultos precisam entender, jovens consomem informação através de rede social. Jovens consomem informação através, o streaming deles é o YouTube. Então, assim, fala assim, jovem lê jornal? Não, jovem não lê jornal. Jovem vê TikTok, vê o Instagram, vê isso, vê o que está nessas redes. É isso que eles vão consumir. Então, assim, quem vai consumir a mídia tradicional somos nós adultos. O jovem não consome isso. Então, o que saía nesse universo, para eles pouco importava. A nossa estratégia foi de tentar atrair, né, ajuda. Nós fizemos um programa, eu lembro que foi o primeiro no YouTube, e foi que nem colocar, sabe, mel ali para fisgar a mosca. Todos entraram, e porque nós mostramos, né, algumas coisas que nós tínhamos recebido e dizendo que nós estaríamos ali ajudando essas vítimas para que as informações chegassem, para que a gente pudesse, inclusive, encaminhar isso para a autoridade policial para que determinadas investigações fossem feitas. A gente sabe também, e por experiência em outros casos, que muitas vítimas, muitas pessoas que têm informação têm medo de ir até uma delegacia, tem medo, não sabe como fazer, então eles acabam repassando para a gente e a gente repassa muita coisa para a autoridade policial poder investigar quando a gente entende que aquela informação é verídica, confiável e não se trata ali, né, de uma, vamos dizer, né, de uma pegadinha de ninguém. Então, a gente ajuda muito com esse trabalho que a gente tem ali, um canal muito grande hoje de denúncia. Começou a chegar muita informação, e começou a chegar a possível identidade dessa menina, quando vai chegar para nós, inclusive, no material de denúncia, o vídeo sem o blur da menina. É mais triste ainda. Porque aquele vídeo que estava no Twitter tinha o blur, a gente repassa isso diretamente para a autoridade policial, porque é um material sensível, inclusive, né? Mas naquele momento estava todo mundo procurando para ver se tinha alguma indicação que indicasse em que escola ela estudava, alguma coisa que pudesse chegar ao local dela.
até que, através, né, de um trabalho bastante grande que nós fizemos também, né, de informação nas redes, vão começar a trazer a informação de quem era essa moça. A gente recebe a informação dessa adolescente, eu passo para o delegado na época, o delegado vai conversar com o pai vai fazer um boletim de ocorrência, e esse boletim de ocorrência vai resultar na prisão de várias pessoas. Nós temos ali o agressor principal dela era um maior, né, na época tinha 19 anos, e outros menores. Então, nós tivemos ali apreensões e prisões. Naquele primeiro momento, gente, eu vou ser muito honesta para vocês, eu achei que aquilo era um caso isolado, aquilo a gente ia ter começo, meio e fim. Eu não podia imaginar o tamanho do problema que nós iríamos enfrentar lá na frente, nem aonde nós chegaríamos aqui. Quando eu começo a conversar com alguns pais sobre a questão do Discord, você sabe o que é o Discord, você sabe que seu filho está no Discord, e assim, com pequenos grupos, e as respostas eram muito assustadoras. Os pais, não sei o que é Discord. Não, eu sei, é um negócio que meu filho joga. Então, assim, tinha muito desdenho, assim, tipo, isso é bobagem de criança. Os pais dos menores apreendidos. Não, caso. Os pais geral. Sabe? Porque tem muitas crianças que estão ali dentro. Eu falei, mas você não... Mas ele joga o quê? Não, eu vejo que ele fica em casa, né? E os pais ali se sentindo muito confortáveis, porque falam, meu filho não sai, fica em casa, fica quietinho, tá lá no quarto, né? No Discord, olha, papai, não é incrível? Não tá na rua arrumando confusão. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse falar para um pai, falar, olha, desejo que seu filho vá para a rua e arrume confusão na rua, porque é melhor do que estar dentro do quarto, trancado, assistindo esse tipo de violência ou participando, sendo ele agressor ou vítima. E os pais não sabiam, né? Então, eu falei, e até alguns me relataram, né? Eu acho estranho, né? No verão, a minha filha, ela tá sempre de moletom, de manga comprida. Quando você vai levantar o braço, essas meninas estão todas mutiladas. Braços, pernas, peitos, é um horror. E o que elas começam a colocar? Roupas que escondam, para os pais não verem. Porque elas se mutilam dentro do quarto, elas se mutilam dentro do banheiro, ou seja, os crimes acontecem dentro da casa das pessoas, por um agressor que está do outro lado, às vezes está em outro país, inclusive. Aí, quando a gente entendeu que isso é um problema muito grande, eu falei, gente, como é que a gente fala com esses pais? E aí é uma questão da TV aberta, a gente fez um trabalho muito grande, colaborativo com o pessoal da TV Globo, foram matérias do Fantástico ali, bem impactantes, que era para a gente explicar para os pais o tamanho do problema, né? Para que eles entendessem, para que eles tivessem ciência, para que eles pudessem fazer alguma coisa. E, em paralelo, tentando conversar com as plataformas. As respostas mais absurdas, eu nunca recebi tanta resposta absurda, eu coleciono essas respostas, porque isso tudo vai virar, né? Não só um livro, eu sempre digo, mas isso vai virar um material, não sei se de uma série ou de uma novela. Documentário, né? talvez? Sim, porque sempre assim, a primeira coisa que o Discord falava, e é chocante, porque você precisa fazer uma denúncia. E eu falei, eu não vou entrar, né, tipo, a gente brinca, né, usar o pistolão do jornalismo, eu vou me colocar como uma pessoa qualquer, né, que está querendo aqui fazer, uma mãe querendo fazer uma denúncia. É a coisa mais difícil do mundo. A quantidade de perguntas sem sentido ali para aquele pai, qual é o número do ID, qual é o número do servidor? Assim, como é que esses pais vão saber dessas informações? E aí vai chegar num momento que você vai precisar descrever o que você está vendo, que aquilo é um crime. O que eles escrevem? Não envie material que contenha algo potencialmente criminoso. Como é que eu vou fazer a denúncia de um crime que está acontecendo ali? Onde existe a materialidade, eu não vou enviar para aquela plataforma. Eu posso estar mentindo, né? Posso ser uma louca. Eles não querem receber. E aí a gente vai descobrir lá na frente o porquê disso. É maquiavélico. É maquiavélico. Tem um órgão nos Estados Unidos que é o NEMC, que é Missing and Exploited Children, que vai tratar, né, da questão de abuso, de exploração, né, sexual infantil. Esse é um órgão muito respeitado e é um órgão que faz um trabalho muito grande no Congresso americano. O que esse órgão faz?
todo tipo de material que chega para essas plataformas de comunicação de crimes. Essas plataformas têm ciência que, por exemplo, tem um servidor no Brasil que está transacionando pornografia infantil. Essa plataforma automaticamente precisa avisar este órgão. E se tem um limite ali entre o aceitável, porque se passar daquele determinado limite ali, esse órgão vai até o Congresso americano reportar o que está acontecendo. Então, o que as plataformas fazem? Elas não querem repassar essas informações. Então, logo se eu não recebo, eu não vi, eu não sei. Estou sabendo aqui uma coisa que você está me falando, mas eu não vi, então logo eu não tenho que comunicar a este órgão. E entenda uma coisa, para este órgão, independe aonde o crime de exploração sexual infantil aconteceu. Pode ser nos Estados Unidos ou fora dele. Se a plataforma está sediada nos Estados Unidos, eles precisam reportar. Então, o que eles fazem? Eles se calam, eles não querem que você mande absolutamente nada, essa conversa idiota e estúpida, porque o que eles tinham que fazer? Pegar esse material, inclusive, que é um material, né, que contém crime, informar este órgão, inclusive informar outros órgãos, né, nos Estados Unidos, como o HSI, que é o Homeland Security Investigation. Você tem que... porque, assim, o combate à exploração, o combate à pornografia infantil é algo que tem que ser feito de forma global, porque essa transação, ela não é local, ela é mundial. Muito bem, então ele não faz nada, ele não quer saber, ele diz que não tem crime, que ele não viu crime. Eu me dei o trabalho de assistir todas as entrevistas do criador, né, do CEO do Discord, que é o Jason Citron, e sempre quando chega na questão da segurança, ele é muito evasivo, ele diz que ele não tem crime, que ele nunca viu, porque ele não quer gastar dinheiro. A questão toda é, essas plataformas são bilionárias e elas não investem na segurança dos seus usuários. Outra coisa, ele diz o seguinte, que ele permite a presença de pessoas a partir dos 13 anos. A gente sabe como funciona o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, a gente está falando ali de menor de 18 anos, ou seja, que tem todo um aparato legal para a proteção daquelas crianças, que é completamente desrespeitado por essas plataformas. Completamente. E ele diz o seguinte, tem um recorte de 13 anos. Eu encontrei crianças, a gente tem material que comprova crianças de 8, 9, 10, 11, 12 anos. Ou seja, está abaixo, vamos dizer, dessa regra, inclusive imposta por eles. Ou seja, não existe checagem. Não existe checagem, não existe nenhum tipo de monitoração, não existe nenhum tipo de ajuda para os pais. E eu estou falando que eu me coloquei, né, na figura me coloquei ali como uma mãe. E tenho bastante, vamos dizer, conhecimento, né, para conversar com eles. Resposta evasiva, ou seja, não consegui concluir a minha denúncia. Porque eu não podia, inclusive, mandar o material que continha ali, né, o crime acontecendo. Aí eu vou entrar como jornalista. Aí, então, aí fica mais, aqui você encontra aquela saia justa da plataforma, que escorrega daqui, escorrega dali, vem com aquela resposta protocolar. Nós estamos aqui combatendo todo tipo de crime. Mentira! Mentira! É uma mentira deslavada. A gente tá te ouvindo aqui e inclusive dando uma olhada aqui no que o Discord fala sobre isso, né, Carla? Porque, na verdade, eles negam, dizem que tem relatórios de transparência, o Rafa acompanha de perto o Discord, vai poder falar mais sobre isso. Porque você, assim, só pro pessoal que tá nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify ou outras plataformas, a Carla tá dando aqui a visão dela de jornalista. Então, por isso que muitos juristas que estão nos ouvindo podem, às vezes, sentir no discurso dela, às vezes, uma diferença do que seria o discurso de um jurista. Por exemplo, o jurista vê com outros olhos a tecnia da questão do estupro virtual. A gente não fala estupro virtual entre os digitalistas, por exemplo, mas a Carla está dando aqui a visão dela dos fatos. Não é que a questão do estupro virtual, assim, eu vou pegar emprestado aqui o conhecimento do professor Spencer. Não existe estupro virtual, é estupro, ponto. Artigo 213 do Código Penal. A versão do jurista. É porque e aí... quando você fala estupro virtual, a impressão que se dá
é que é um estupro que não é real ou que se deu em ambiente digitalizado. E quando, na verdade, o dispositivo fala que é constranger mediante violência ou grave ameaça, pessoa manter consigo ou com ela realizar conjunção carnal ou ato libidinoso diverso de conjunção carnal. Quando você pega aqueles casos, por exemplo, de uma pessoa que, eu tenho fotos suas nua e se você não me mandar um vídeo fazendo atos libidinosos para satisfazer a minha lascívia, eu vou divulgá-las. E a pessoa vai lá... o que a Carla estava relatando. Popularmente chama de estupro virtual. Só que o enquadramento é perfeito no 213. A gente chama de estupro. É igual, só fazendo esse parênteses. É igual ao crime comum. É questão de terminologia. É questão de terminologia. Então, só para os nossos alunos, inclusive. Sim. A história que a Carla trouxe é justamente de uma menina que estava totalmente vulnerável respondendo a essa coação. Enfim, se encaixa perfeitamente no tipo legal. O enquadramento é estupro. Exato. E aí a Carla está trazendo uma visão aqui de jornalista investigativa, e inclusive de uma visão que as mães têm quando seus filhos estão envolvidos nesse tipo de escândalo, esse tipo de ato, né? Porque existe uma dificuldade de acessar a plataforma para obter respostas, resultados, atitudes, que é diferente do discurso que eles jogam na mídia, como se eles realmente estivessem sendo totalmente ativos no sentido de evitar a prática de crimes. E aí a Carla está nos trazendo aqui uma visão dizendo que o discurso deles não corresponde à realidade, né, Carla? Porque... Não, e aí o que acontece? A confusão foi tão grande na época, porque inclusive vai se embolar com os ataques à escola, então estava tudo acontecendo conjuntamente. Aconteceu o ataque na Vila Sônia, foram ataques, lembra, no começo ali sucessivos. Que as autoridades, inclusive aqui de São Paulo, vão pedir a derrubada dos servidores do Discord. Né? Vão conversar com o Ministério da Justiça para que esses servidores fossem banidos do Brasil, porque eles não respondiam nada, eles não davam a menor atenção ao que estava acontecendo e, assim, o problema era grave demais. Quando o Ministério da Justiça vai fazer ali uma pressão muito grande, porque eles não tinham nem uma representação legal, ou seja, olha o tamanho do problema. Não tinham os escritórios todos nos Estados Unidos, ou seja, dane-se vocês aqui no Brasil. Eles vão constituir um escritório para representá-los aqui no Brasil, um escritório bastante grande, que tem sede no Rio de Janeiro, né? Estão gastando aí bastante dinheiro com esses advogados para protegê-los. E vão criar lá um tal de um sistema que, entre aspas, ajudaria a polícia na identificação desses perfis de agressores. Um sistema que se chama Codex. Eu vi, né, do lado de vários policiais, como é que esse sistema funciona. Ou seja, o sistema não funciona. Porque o tal do sistema, você se cadastra, você é um policial, você é uma autoridade, e aí você precisa ser validado. Então, eu vou trazer aqui, porque chega a ser hilário, né? Eu digo assim, que falta que não faz o Paulo Gustavo nas nossas vidas, para ele trazer até um sketch disso. Então, você, imagina, você está lá numa delegacia, né, de combate e repreensão a crimes contra a dignidade sexual de crianças. Vou pegar aqui a de pedofilia, que tem muito crime de distribuição dentro do Discord envolvendo esse tipo penal. Ele vai se cadastrar e vai falar, olha, nós recebemos aqui essa denúncia desse perfil. Este Codex, esse sistema, ele vai pegar o quê? Bom, você mandou no teu e-mail funcional, você você me comprova que você, de fato, é um funcionário público, é um policial. O que ele pega? Ele pega e manda que uma outra delegacia qualquer, que não tem a menor ligação com aquela área ou com aquele departamento, confirme que aquele policial é, de fato, policial. Eu quase caí da cadeira. Eu falei, oi? Não teria que, pelo menos, confirmar com o departamento de inteligência da polícia ou com algum superior hierárquico? Não, é como se chutasse para qualquer. Então, o que acontece? Com isso, ia dando aquela embolada no meio de campo e não vinha resposta nenhuma. O Discord não respondia, a plataforma que eles criaram, supostamente para ajudar, também não funciona. Ou seja, eu vi inúmeras vezes, né, policiais ali
completo desespero, pedindo para que esses servidores fossem derrubados, e o Discord simplesmente ignora, não faz absolutamente nada. São raras as vezes, raríssimas as vezes, que o Discord conseguiu ou derrubou algum servidor. Muitas dessas vezes é quando este órgão, nos Estados Unidos, que faz o combate à exploração, né, contra a dignidade sexual de crianças, foi acionado, porque aí eles vão em cima na jugular das plataformas. Aí as coisas vão acontecendo. Mas a gente está falando, gente, vamos dizer aqui, de um tipo penal. E eu entendo a preciosidade de vocês, porque vocês falam com pessoas da área do direito, né? Mas são muitos os crimes. Quando a gente vai conversar e você vai mostrar o que está acontecendo, que eu digo que a gente faz o cinema do terror, a gente vai encontrar ali maus tratos aos animais, indução ao suicídio, indução à automutilação, ataques, planejamentos e ataques à escola, ataques a moradores de rua, todo tipo de extorsão que vocês podem imaginar, porque eles vão pegar os dados, informações de vítimas, vão colocar nas redes, eles entram dentro de painéis governamentais, mudam os dados, né? Muitas meninas chegavam e falavam, ele vai dar óbito na minha família, eles conseguem acessar painéis do SUS, eles acessam painéis do TJ, eles acessam tudo que vocês podem imaginar, esses infernos, eles conseguem acessar. Eles vão fazer apologia ao nazismo, eles vão fazer todo tipo, né, de ataques, né, a essas comunidades, né, LGBTQIA+. Eles são extremamente misóginos, eles não gostam de mulheres. Então, assim, a mulher, para conseguir ganhar algum espaço dentro dessas panelas, elas precisam ser as servas e escravas sexuais desses agressores. Ou seja, eles conseguiram pegar o Código Penal e foram ticando ali. Tanto que na Operação Nix, o Ministério Público entende que eles são uma organização criminosa. Então, o que acontece? Eles estão sendo ali, né, eles estão dialogando com uma área do Ministério Público que não é qualquer área. Eles estão ali nas mãos do GAECO, que lida com o quê? Com organização criminosa. Quando a gente diz organização criminosa, a gente está falando dessas grandes facções. Ou seja, eles caíram dentro dessa vala. E aí a gente tem menores de 18 anos, nós temos maiores de 18 anos, nós temos pessoas que vieram do universo das chans, que é um outro lugar muito complicado, né? Um desses channers famosos, que está ligado, inclusive, ao ataque da escola de Suzano, está preso na penitenciária federal aí de Mato Grosso do Sul, está em vias de ser solto, né? Porque ele já cumpriu o tempo dele, né? Está quase ali, né? Finalizando. É uma pessoa extremamente perigosa, extremista, assim, uma pessoa... E de novo, sabe, a sensação é de apagar gelo, porque você derruba, mas nada é feito. Enquanto eu não consigo, né, eu gostaria até de ouvir de vocês, que enquanto a gente não tiver uma regulação de fato, e não tem nada a ver com liberdade de expressão, é explicar o seguinte, isso aqui é um crime. Eu tenho a minha empresa, eu preciso assegurar que seja um espaço livre de criminosos, né? Que seja um espaço, né, saudável, porque caso alguma coisa aconteça aqui, eu, de certa forma, eu vou responder por isso. Por que essas plataformas estão isentas? Por que essas plataformas não colaboram? Por que essas plataformas cruzaram os braços? E a gente está falando de um recorte na nossa sociedade de pessoas muito jovens que estão entrando no sistema prisional. E assim, quando a gente fala de Fundação Casa, ou equivalente à Fundação Casa, né, que é o sistema socioeducativo, é o sistema prisional. Não é bom ir para lá. A pessoa já começa muito mal, né, a sua vida, vamos dizer, né, adulta, a sua vida jovem. São muitas pessoas. Gente, hoje eu estava conversando aqui com uma policial, uma delegada. Hoje bateu o número de 110 detenções desde 2023. Este número é muito alto.
já temos mais de 500 vítimas. É muito alto. Nós não vamos fazer nada? É isso? Porque, assim, reportar, falar e dar palestra, a gente faz, não tem problema, mas a gente precisa, né, que as mentes brilhantes do direito, né, que a gente sabe que parem para pensar. Os nossos legisladores precisam se debruçar sobre isso, porque qualquer pessoa pode ser vítima, qualquer pessoa pode ser agressor. É muito triste, sabe, para uma mãe, para um pai, ver a polícia chegando, batendo na porta da sua casa e levando seu filho. E não tem nada a ver com classe socioeconômica, porque nós temos, dentro dessas 110 detenções, pessoas em extrema vulnerabilidade e pessoas com uma condição financeira bastante confortável. As vítimas, a mesma coisa. Nós temos vítimas em extrema vulnerabilidade e vítimas com, né, uma vida bastante confortável financeiramente. Então, qualquer pessoa pode ser vítima de qualquer lugar, de qualquer estado, do interior, do litoral, das grandes metrópoles. Qualquer idade também, né, Carla? Isso que é o mais... Qualquer idade. chocante. Isso a gente só está falando de um recorte de crime virtual, porque dentro dessas plataformas também, aí a gente vai encontrar estelionato amoroso, que são mulheres com mais de 50 anos, crimes de golpes financeiros. Assim, é crime. Quem que quantos anos tinha a vítima mais jovem que você se deparou? A vítima mais jovem que eu me deparei foi uma menina de 9 anos. Uma criança, né? Uma criancinha. Carla, eu queria aproveitar um gancho de um caso que você citou, que foi exatamente o do massacre da escola de Suzano. Para quem não lembra, ele aconteceu em março de 2019. Isso. E o planejamento, de fato, ele foi todo realizado num tchan. Só que aí Isso. tem um pequeno detalhe que a gente também tem que ficar ligado, que torna a questão ainda mais grave. O tchan em que isso foi praticado era uma página chamada Dogola Tchan, que inclusive chegou a ser divulgada publicamente por youtubers e influenciadores na época. E ele ficava na web de superfície. Por conta dessa divulgação que foi feita, eles moveram todo o servidor para Deep Web, para Dark Web. E foi na Dark Web que houve esse planejamento. E a minha maior preocupação é essa. Enquanto as plataformas estão na internet de superfície, você consegue ainda ter um certo grau de investigação, de responsabilização, você consegue buscar os autores, você consegue fazer um rastreio, você consegue usar o SINT, que são as tecnologias de fontes abertas, etc. Entrou na Deep Web, meu amigo, abraço pro gaiteiro. E aí não adianta você pensar assim, mas a Deep Web é um cantinho escuro, é muito... Não, a Deep Web ela é 7 vezes maior do que a internet comercial que a gente conhece. Ela é muito maior do que a internet comercial. Então a gente fica muitas vezes preocupado em ver que tem coisas que estão acontecendo na Deep Web que estão muito além do alcance das autoridades hoje. E qual é a minha preocupação, a maior preocupação? Eu já falei essa preocupação em episódios anteriores. E o Dogola Tchan é o exemplo que prova essa minha teoria. Dependendo da forma como você escolhe uma regulação, você não consegue regular. Você só consegue empurrar a pessoa ainda mais para a clandestinidade. Você só consegue empurrar a pessoa para anonimização. Porque a pessoa que está disposta a cometer o crime, ela vai buscar cada vez mais ferramentas modernas para continuar cometendo o crime. O que a gente percebe muitas vezes é que a esmagadora maioria dos casos que se nota hoje é pura e simples falta de letramento digital. É falta de você ter a presença do pai cuidando para saber o que o filho está fazendo. Os pais não querem ter a responsabilidade de saber o que os filhos estão fazendo. É falta de levar para dentro da escola o senso de responsabilidade para falar, gente, isso aqui que vocês fazem na internet pode dar ruim. Isso aqui pode dar um problema para vocês, para o pai de vocês. Como foi aquele caso dos pais... Isso da época do Orkut, hein? Esse caso que eu vou falar agora é de 2005, tem 20 anos. Pais dos alunos de uma escola, de uma turma inteira, tiveram que pagar dano moral para um professor de matemática porque os alunos criaram uma comunidade e eu odeio fulano. Ou seja, a gente já vê a ação das polícias e a ação das autoridades para o combate de crimes
desde muito antes do Marco Civil da Internet. Uma das maiores ações de combate à pedofilia no Brasil data de 1998, que foi quando foi feita uma parceria da Polícia Federal Brasileira com o FBI para derrubar sites de pedofilia que eram hospedados no Angel Fire, que era um servidor americano. Depois disso, nós tivemos o desmantelamento de redes de pedofilia dentro do Orkut, que usavam os álbuns trancados para compartilhar fotos de pornografia infantil entre usuários que se adicionavam exclusivamente. Na época foi feita a quebra de sigilo eletrônico. Isso tudo de isso mais na superfície, né? Sim, Assim, não precisava... isso foi feito assim, quebra de sigilo de mais de 5 mil contas na época, com total colaboração do Google. Tanto que esse episódio serviu de base para a redação dos dispositivos que tratam de requisição judicial de registros nos artigos 22 e 23 do Marco Civil da Internet. Porque viram que sem colaboração o negócio fica feio, né? Exato. Então, assim, a gente nota que existe hoje um certo grau de preocupação. Os termos de uso de todas as plataformas falam, amiguinho, se você cometer um crime, a gente não vai hesitar em fornecer suas informações. Então as pessoas têm que ter essa noção, elas têm que ter essa educação que, pô, elas ainda agem com aquela ideia errada de achar que, não, eu tô por trás da tela, eu tenho um avatar, eu tenho aqui um apelido, então estou protegido pelo anonimato. Cara, não existe anonimato na internet. Não só isso, né? Conto com a ineficiência das autoridades investigativas. Porque existe um pensamento geral da sociedade de que a polícia não tem estrutura para ir atrás das pessoas da internet. Só que a polícia está se modernizando. Pesquisa sobre a Operação 404 da Polícia Federal para combater a distribuição de material que viola direito autoral. Eles começaram com o combate à pirataria e hoje já estão desmantelando redes de IPTV. E muita gente já foi presa por causa disso. Então, acaba sendo muito importante a própria inteligência, que inteligência das instituições, bem como também quem faz parte desse ecossistema, que entre nós, advogados, jornalistas, utilização também de ferramentas OSINT, que é Open Source Intelligence, ou seja, o que foge a uma investigação policial, vamos assim dizer, e fica muito claro a importância, nós sempre falamos aqui, da multidisciplinariedade de informações, de conteúdo e também das instituições. É muito importante também demonstrar a necessidade que nós temos dessa alteração que acaba sendo cultural no Brasil. É difícil hoje, pelo tamanho do Brasil, a grande diferença, existem vários Brasis dentro do Brasil, mas para as pessoas entenderem, porque nós aqui do podcast, nós aqui do Direito Digital, nós sempre falamos, internet não é terra sem lei. Eu trago sempre o exemplo da Ágora, na Grécia, onde se discutia política, vendiam, comercializavam, namoravam, filósofos estavam lá, pessoas brigavam, discutiam, tudo acontecia lá. Hoje é a internet. Mas a internet não desativou o nosso mundo físico. É possível fazer isso numa ágora, numa praça e na internet. O que ocorre na internet? Lá não tem a barreira que limita territorialmente. Então, se você está numa praça no seu bairro, é um espaço obviamente menor. Agora, na internet, todo e qualquer tipo de relação ocorre de forma globalizada. Então, precisamos sim tratar melhor essa cultura para todos, pais, filhos, né, fazer parte do nosso conhecimento. Eu já tive a oportunidade de realizar uma palestra também em uma escola, onde eu muito tratei disso, e tratei de a responsabilidade que você tem no uso da internet. Essa foi a mensagem que eu quis passar. A internet, tudo que você faz na internet é o que você faria na vida real. Claro, a pessoa é um criminoso, e a vida real que eu falo é, até utilizar um termo melhor do que vida real, porque a internet tudo bem é vida real. A vida concreta, vamos assim dizer, fora do ambiente digital. Então,
a pessoa saber que tudo tem responsabilidade. E aqui a gente até entra numa questão de regulamentação. Isso eu debato em conformidade com o que eu tenho como princípio do direito digital, como não um novo ramo do direito, e sim uma roupagem para todas as áreas que nós temos do direito. Então, o direito digital aplica-se ao administrativo, ao constitucional, ao penal, ao civil, às relações comerciais, contratuais. O que nós precisamos é sempre adequar-se à forma de como estamos realizando o ato. Então, por exemplo, vamos falar um pouco de direito penal. O doutor Chay aqui, que é um especialista, doutor, mestre supremo, caso queira complementar algo, sempre será maravilhoso ouvir sua opinião. Mas vamos nos clássicos, crimes contra a honra. Da mesma forma que pode ser feito fora do ambiente da internet, pode ser feito também no ambiente da internet. E os crimes contra a honra sempre foram um exemplo clássico. O próprio induzir a pessoa ao suicídio, que também está no Código Penal. Esse era um crime que nós não conseguíamos visualizar tanto fora do ambiente da internet, porque é mais complexo de você ver uma pessoa em estado de suicídio no nosso dia a dia. Porém, na internet, onde as pessoas se expõem mais, elas, no geral, têm uma confiança maior para se expor, acabou surgindo a maior frequência desse tipo de crime. Por exemplo, induzir ao suicídio até mesmo de forma jocosa, mas é o crime, é o crime. O que ocorre, então, na internet é aquilo que eu falei de a globalização, o tamanho do espaço, onde cidades, bairros, ruas, nós temos um espaço delimitado, a internet é infinita. Superlativiza Então, tudo. exato, Isso exato. é uma observação, hein, Anthony? Esse exemplo que você deu é excelente. Porque a gente sempre teve o crime de instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio, artigo 122 do Código Penal. E era um artigo ridículozinho, pequenininho, caput e pena. A pena é tanto se morrer e a pena é tanto se não morrer. Acabou. Vocês lembram aquele lance do baleia azul que rolou na internet? Aquilo gerou uma reação tão grande por parte do Legislativo que o artigo 122 foi completamente modificado no ano de 2019. Passou a ser instigação, induzimento, auxílio a suicídio e automutilação. A conduta foi desdobrada de forma muito mais detalhada. E o crime que antes era atípico, se a vítima não sofresse sequer lesão, passou a prever penas, mesmo que a vítima não sofra nenhuma lesão da tentativa de suicídio. Então você vê o impacto que a internet tem para a lei, porque a lei é uma construção social. E a internet traz esses impactos. O Anthony citou o exemplo dos crimes contra a honra. Calúnia, injúria e difamação. 138, 139, 140 do Código Penal. Se você pegar o 141, parágrafo 2º, se não me falha a memória, o 2º A, está lá escrito expressamente. Se os crimes deste capítulo forem cometidos por meio de rede social, a pena será aplicada no triplo. Ou seja, E é justamente por porque conta da questão do alcance. Exato. Então, assim, é inegável que a gente tem hoje um cabedal de crimes informáticos que já não pode mais ser ignorado. A 14.155 de 2022 incluiu vários novos crimes e todos os dias a gente vê coisa nova entrando. Você tem hoje, poxa, se eu for listar aqui de cabeça, tem os crimes contra a honra cometidos pela internet, você tem o bullying do 146A, o stalking do 147A, você tem invasão de dispositivo informático no 154A, você tem o furto por meio eletrônico do 155, parágrafo 4º-B, você tem o estelionato por meio eletrônico do 171, parágrafo 2º-A, você tem o estelionato envolvendo criptoativos e crimes contra a ordem econômica do 171A, você tem registro não autorizado de cena de sexo e nudez por meio de montagem, que entram aí os deepfakes, 216B do Código Penal. Pornografia de vingança, no 218C do Código Penal. Você ainda tem lá no 313A e 313B, modificação de informações de dados de bases do poder público e modificação do próprio banco de dados do poder público. Ou seja, a quantidade de crimes que nós temos hoje é absurda.
E a polícia sabe que precisa se modernizar. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, está com o projeto pronto. Não vai mais ter a DEVIR, que é a Delegacia de Crimes Virtuais. Eles estão reestruturando uma delegacia especializada só para o combate de crimes informáticos. E essa é uma tendência que vai ter de existir. Só que com isso, todas as autoridades e também o legislativo precisam acompanhar. Porque não adianta só hoje quem comete o crime estar por dentro das mudanças da tecnologia. Quem tem que aplicar o enforcement, a lei, também precisa. E a gente está vendo aí que o judiciário está bem atrasado Daí em a relação a importância isso. do que a Carla falou, por exemplo, do auxílio hoje que você tem, por exemplo, de hackers éticos, que trazem essas informações, que mostram, que ajudam a deslindar a situação diante das autoridades. Agora, é uma eterna corrida de gato e rato, porque como eu falei, se o cerco começa a fechar na superfície, como aconteceu com aquele Chan, eles vão para a Deep Web. E aí na Deep Web o desafio é mais muito difícil. maior. Só um minutinho, a gente está sem seu áudio. Acho que fechou o microfone. Exatamente. E o que acontece, né? A importância, né, dessas pessoas todas, que são pessoas civis, né, que se dispõem a ajudar aí de forma voluntária. O trabalho que eles fazem é incrível, é brilhante. Que é, inclusive, um trabalho bastante difícil, porque você acaba tendo que se especializar, né, nesse determinado universo. Não é a pessoa que está aqui investigando, né, esses crimes nessas plataformas contra essas vítimas que são menores, né, de 18 anos, não é o mesmo tipo de crime que é o estelionato amoroso ou os golpes financeiros. São crimes diferentes. E eles hoje fazem um trabalho que é, assim, gente, é incrível, é incrível. Eu estava até conversando com vocês, né, no começo do programa, antes até da gente entrar aqui no ar, do caso que aconteceu agora, né, desses dois homens, né, que foram sequestrados, escravizados para o acometimento, né, para que eles aplicassem golpes contra brasileiros. Eles estavam lá em Mianmar, naquele complexo KK Park, né? O que acontece? Veja só, olha o absurdo que nós vivemos. A mãe de um deles, quando recebe as informações de que o filho desapareceu e depois recebe algumas informações de que o filho estaria, né, naquelas condições, sequestrado, precisando de ajuda, ela vai tentar entrar em contato com o quê? Né? O Itamaraty, com os nossos órgãos públicos. O que acontece? As respostas mais absurdas. Liga para a polícia da Tailândia, de Bangkok. Veja só, quem vai ajudar esses dois brasileiros que lá estavam é, de novo, uma organização com pessoas civis. Porque o próprio Estado, o nosso governo, não fez absolutamente nada. E sabe o que é triste? Porque muitas pessoas olham, mas são só dois brasileiros que possivelmente foram tentar um trabalho Não é legal. que fosse um. São duas pessoas, são dois brasileiros que precisam de assistência. E se isso não te comove, eles estavam sendo obrigados a aplicar golpes em centenas de milhares de brasileiros aqui, vulneráveis, né? Vulneráveis digitais. Pessoas mais velhas que podem ser seu pai, Aposentados seu e tio, pensionistas, que são o alvo principal dessas fraudes. Exatamente, mas nada disso te comove. Quem são as outras vítimas? O sistema financeiro, o sistema bancário. Entende o tamanho do problema? E aí tem um monte de gente sentada em lugares não fazendo absolutamente nada. Quem hoje ajuda as autoridades policiais, e a verdade seja dita, em relação a esses crimes, né, do universo digital que envolvem adolescentes, é esse grupo de hackers éticos. Eles são incríveis, eles merecem, sabe, o nosso apoio, eles merecem os nossos agradecimentos, o nosso respeito. Eles não recebem absolutamente nada, trabalham de forma voluntária. Por quê? Porque a plataforma não ajuda, porque eles entendem ainda que precisa de muito aprimoramento da autoridade policial. Elas estão realmente fazendo um bom trabalho e eu estou aqui para fazer justiça às polícias civis de vários estados, inclusive a Polícia Federal também, que tem feito um excelente trabalho. Mas é isso, se nós não trabalharmos conjuntamente, nós não vamos conseguir
vencer esse problema. Mas, assim, a mente por trás dessa grande investigação hoje, a gente deve a essas pessoas, que são, gente, eles são feras, É o que você muito bem falou, e eu quero aqui, né, fortalecer a palavra de vocês, não existe anonimato no universo digital. Não tem. Se você cometer um crime lá, você vai ser descoberto. Eu não acredito em crime perfeito, eu acredito em crime mal investigado. Quando você tem pessoas investigando crimes, e isso, de novo, a investigação ela pode estar em diversas frentes, né? Ela não é, vamos dizer, né, uma prerrogativa só da autoridade policial, ela vai investigar ali aos olhos do Estado. Mas qualquer pessoa pode investigar. Gente, tem eu indico aqui, se vocês me permitirem, tem um programa, que ele é da NBC, se não me engano, se chama Detetives da Internet, da web. Depois vocês procurem. É um episódio melhor que o outro. São todas pessoas comuns e civis que vão esclarecer os crimes mais complexos, casos antigos, casos que as pessoas, enfim, a autoridade policial já tinha deixado de lado porque não conseguia resolver. Você não imagina o que aquelas pessoas vão fazer. E são pessoas diferentes, né? São pessoas diversas. Desde uma mulher que estava enterrada num cemitério há mais de 50 anos, que ninguém sabia, né, a identidade daquela mulher, e a identidade dela será descoberta, porque a pessoa que cuidava do cemitério tinha na cabeça dela, falou, como que esse túmulo não tem o nome da pessoa? É uma família que deve estar até hoje procurando essa pessoa que pertence a alguma família. Os desfechos são lindos. O que a sociedade também faz para ajudar é maravilhoso, isso precisa ser reconhecido, sabe? Porque é o trabalho ali de pessoas incríveis. E do mesmo jeito que a gente tem hoje, né, a gente está falando muito aqui dos crimes, né, do universo de Discord, Telegram. Telegram é a maior plataforma de crimes que eu conheço, mas a gente tem pessoas que ajudam nos estelionatos amorosos, a gente tem pessoas que ajudam na questão das fraudes bancárias, desses golpes de phishing. Então, assim, é muita gente, sabe? Tem mais gente do bem, graças a Deus, do que gente do mal, né? E isso é importante. Mas a gente precisa, efetivamente, de vocês, né? Do universo jurídico, digital. Nós precisamos de letramento, concordo com você. Os pais precisam se debruçar. Ter filhos hoje não, sabe? Ter filho nunca foi uma tarefa fácil, mas é maravilhoso, né? Eu sou mãe, eu posso dizer, é incrível. Mas a gente precisa se debruçar de grande responsabilidade. A gente precisa da área da saúde, né? Que ela trabalhe junto conosco, porque os efeitos, né, na saúde mental das pessoas, principalmente dos jovens, em relação às plataformas, é muito grande. E a gente não tem um estudo, a gente não tem um entendimento do que isso pode, né, no que isso pode se tornar, sabe? São jovens ali em completo desespero. Você tem uma história muito triste que aconteceu aqui também no estado de São Paulo. Um pai foi pedir para conversar com a filha e ela não falava com ele, falou, tomou o celular da mão da menina. A menina falou, você me devolve o celular, senão eu vou pular da janela. O pai não devolveu, a menina pulou da janela. O pai está internado, em estado gravíssimo, sabe? Ou seja, olha isso tudo, né? A gente precisa de educação digital, letramento digital, a gente precisa de muita coisa, a gente precisa debater, falar, explicar. As escolas precisam entender que português é importante, matemática é importante, química, biologia, física, mas a gente precisa ter direito nas escolas, a gente precisa ter educação digital nas escolas, sabe? É educar, sabe? É questão de educar o que é certo, o que é errado. Nitidamente a gente sente que alguns jovens, eles, sabe, romperam essa barreira, eles acham que tudo é uma brincadeira, que tudo que nada tem consequências. As consequências são gravíssimas de alguns atos que eles performam. Não sei o que vocês pensam. Carla, olha, a gente já estourou o nosso tempo em 20 minutos, mas foi um papo muito, muito, muito bom. A gente nem viu a hora passar, isso é sensacional.
Eu tinha separado aqui, olha, umas 8 perguntas, a gente mal conseguiu começar, então a gente vai ter que ver aí uma parte 2 aí no futuro, quem sabe, né? Mas olha, a gente agradece demais, é um tema que é extremamente importante e a gente sempre preza aqui no podcast que a gente precisa ter diferentes visões. A gente fala que esse é um podcast cujo objetivo é descomplicar o direito digital. E não basta a gente trazer profissionais do direito para cá. A Carla é uma curiosidade, ela é a 3ª jornalista que nós já chamamos. A gente já chamou a Jaqueline Naujorques, a gente chamou a Thay Barbosa e agora chamamos a Carla. Um beijo, Jaque, um beijo, Thay. A Jaqueline Naujorques faz um trabalho espetacular, conscientização de mulheres, aliás, com muito humor. Ela é maravilhosa. A Jaqueline Naujorques, ela fez uma série de reportagens especiais para o G1 sobre stalking. E muitas das matérias que ela fez serviu de base para a edição da lei que incluiu o artigo 147A no Código Penal. Ela fez um trabalho sensacional. E a gente vê a Carla fazendo também um trabalho espetacular com todos os programas, inclusive que ela tem uma participação. Então, olha, Carla, a gente só pode agradecer a sua disponibilidade por gravar aqui com a gente, tá bom? E agradecer também em nome da sociedade, né, por todo o trabalho que você faz. Olha, onde tiver uma vítima, eu quero estar perto, podendo ajudar, né? Até voltando de novo nesse caso de Mianmar, eu falei, imagina se fosse eu, a pessoa que tivesse recebido, né, aquele contato daquela mãe em desespero, eu não sei o que eu ia fazer, né? Eu ia acionar a polícia inteira da Tailândia para ir correr atrás. Essa é a Carla, entendeu? Acho que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode cruzar o braço, as pessoas precisam de ajuda, nós precisamos de pessoas que queiram de fato fazer a coisa acontecer. O maior problema é a burocracia, é a gente que está no lugar errado, ocupando espaços que não deveriam estar ocupando. Eu fico muito feliz de saber que tem jornalistas aí incríveis e maravilhosas. Vou deixar aqui uma dica para vocês. Chamem o jornalista do Primeiro Contato. Ele é especializado na área digital também e ele é um fera. Vocês vão gostar muito de conversar com ele. Ele também atua bastante nessa questão. Qual que é o nome dele? Eu vou passar para vocês aqui. Posso passar depois aqui pelo chat? Claro que pode, por favor. Claro. Ele é muito bom, muito bom. Ele conhece todo o universo dos games, daquela coisa, sabe? Primeiro Contato? O podcast é maravilhoso, chama Primeiro Contato. E ele vai... Depois ele fez o Código do Caos também, que é muito bom. E ele explica muito bem a questão da PL das games junto com a PL das bets, quando eles quiseram entrar dentro dos games para poder, né, passar ali de forma, vamos dizer, né, na sombra, sem chamar muita atenção. Ele é incrível, um grande estudioso também da área de tecnologia. Várias dicas, então, da Carla. Primeiro Contato, detetives virtuais... Detetives virtuais da web. Hackers no Prime Video. O Hackers, a gente vai... Esse eu vou indicar para os alunos de digital. Um outro advogado que vale vocês conhecerem também, não sei se vocês conhecem, o João Decenzi, ele advoga para vários influencers, ele pode contar o calvário que é lidar com as plataformas, porque ele lida diariamente com essas plataformas. Uma quantidade absurda de negativas, ficam enrolando, sabe, para não passar as informações, para chegar naqueles famosos 120 dias, aí as informações, agora não preciso mais guardar. Vamos ouvir o João e fica aí o convite para algum advogado de plataforma, porque esse aqui é o espaço aberto, a gente faz um grande debate. Sim, seria maravilhoso. Risca-faca aqui. Também. É isso aí. Poder ouvir, seria incrível. Eu vou estar na primeira fila. Tá Gostaria bom. de fazer perguntas. Mais Obrigada, uma vez, gente, Carla. Brigadão, foi sensacional. Carla, muito obrigado. E Eu que agradeço segue a vocês. gente já nas nossas redes sociais, @contra_out_law, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok, para vocês ficarem por dentro dos lançamentos, dos cortes e de informações exclusivas sobre os episódios. Muito obrigado pela audiência de vocês, gente. Fiquem com Deus, até a próxima e fui. Beijos. Beijo.